Sejam bem-vindos, cartomaluquinhos, cartodinhos, para um vídeo diferente. Acho que faz muito tempo que o Cartologia não aparece no ar, o cara nem tá com a câmera e ele tá mostrando um monte de gráfico, muito do Cartologia. Mas o fato é, algumas explicações. Então, igual a gente comentou nas nossas redes sociais, o Cartologia não vai conseguir mais mandar vídeos tipo todas as rodadas. Grande parte da nossa equipe tem tido todo o seu sucesso profissional e, cara, é difícil a gente conciliar o que a gente fazia, que era o nosso hobby, que era analisar cartola e, cara, continuar a fazer o canal mesmo. Tem muita gente que tem esse canal como uma profissão e não é o nosso caso. Mas o fato é que grande parte do que a gente fez ficou bem automatizado, que quer dizer, cara, cada rodada a gente só roda alguns comandos aqui e os relatórios vão se atualizando. E a gente pensou, pô, quem curte mesmo a análise de dados? Quem curte mesmo cartola? E quem acreditava muito no conceito do cartologia, que é analisar dados para escalar sem achismo, ainda deve curtir. Por isso, a gente refatorou todos aqueles gráficos que a gente tinha do ano passado em gráficos um pouco mais limpinhos e criou o relatório cartológico. E o vídeo de hoje é para explicar todos os gráficos que estão no relatório cartológico e como você pode conseguir o seu relatório cartológico, e a gente está distribuindo ele via Telegram. Então, no final, fica de olho, tem na descrição do link aqui, se você é ansioso, você pode ir lá agora e lá tá explicando como que você pode conseguir o seu, mas esse vídeo ele é explicativo para explicar no detalhe como que é calculado cada um dos gráficos que estão naquele relatório, beleza? Para começar, vai ter o relatório de mapa de confronto. Quem é cartomaluquinho já tradicional, já deve entender como funciona. Quanto mais para a direita está um time, melhor é a pontuação cedida pelo adversário no local de jogo da rodada. Quanto mais para cima está um time, melhor a pontuação conquistada no local de jogo por cada equipe. Equipes que estão na zona verde são equipes com bons confrontos que mandam muito bem. Então aí fica o destaque para o ataque do Bahia, do Atlético Mineiro, do Santos, e fica a surpresa aí para o ataque do Corinthians e a oportunidade do Cristiano Peixoto, que é o atacante do Juventude aí. Da mesma forma, a gente vai ter o gráfico para o meio campo, ali embaixo tem o gráfico da zaga, tem o gráfico do goleiro e vai ter gráfico para a lateral também. Patinhas e o técnico, aí você junta todos, né? Porque é a mesma coisa. Tranquilo? Então, é um gráfico, acho que um pouco mais comum. O que são as linhas pontilhadas no meio, Patinhas? É a média do campeonato. Então, assim, na média do campeonato, os times que jogam cedem cerca de 2,1 pontos para os atacantes, se pegar todo mundo. E na média, os times conquistam cerca de 2,1 pontos quando jogam no ataque. Ou seja, só para mostrar que, assim, por mais que o Juventude esteja perto da zona verde, cara, ele tá bem na média do que é conquistado, porque ele só tem um jogador, né? A maioria dos outros times tem vários jogadores, Santos tem Marinho, tem Caio Jorge, então eles acabam conseguindo se descolar um pouco mais da média. E também tem aqueles times que fazem, tipo, umas pontuações muito hediondas, e aí o que acontece é que eles disparam. Então você teve o Gilberto fazendo 2 gols, e que o relatório falou, e depois você teve também o Bruno Henrique fazendo 2 gols, e esses times acabam dando uma disparada. Beleza? O outro gráfico que eu ia mostrar é que você vai ganhar também um resumo dos top 10 do campeonato inteiro. Então aqui traz os top 10 atacantes, depois os top 10 meio-campos, os top 10 zagueiros, top 10 laterais e por fim os top 10 goleiros. Um ponto válido, muito importante de se falar aqui. Os dados que estão aqui estão vindo de uma fonte de dados muito parecidas com o do Cartola, mas não exatamente a do Cartola. E, Patinhas, onde que isso vai mudar? No desarme. Fato é que essa nova plataforma considera 3 níveis de categoria para desarme. Ela considera dividida, interceptação e bloqueio. Só que o Cartola em si considera interceptação, bloqueio e o desarme, que não é muito uma dividida. Por isso que é um pouco subjetivo. Como que eu quero explicar isso? Quando você olha o Caio Paulista na primeira rodada, com 8 desarmes, para essa plataforma aqui, na verdade, ele não interceptou nem bloqueou ninguém. O fato é que ele ganhou 9 divididas. Só que nem sempre uma dividida que essa plataforma dá, o Cartola dá como desarme. Por isso, pode ter uma oscilação sim. Se você olhar o Arthur, a média que a gente está calculando aqui está de 7,2 pontos. Só que se você olhar no Cartola, está 7,1. Patinhas, o dado tá errado. Cara, não tá. Acontece que tipo, você vai ter algumas diferenças de décimos, porque esses desarmes vão acabar descasando de vez em quando, porque depende do que o estagiário do Cartola calcula. Por que você não usa os dados do Cartola? Porque é muito mais difícil de coletar o dado do Cartola do que coletar o dado dessa API, que é tipo automatizada e a gente consegue fazer ela muito mais rápido. Beleza? E aí, quais são alguns gráficos muito legais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a
a curacidade dos top 10 atacantes. Então, cara, o Gibagol, que tem 6 gols no campeonato, ele chuta 40% das bolas no gol e 27% delas viram gol, que é um número absurdo. O que é legal de você ver, cara, o melhor em finalização do campeonato é o Bruno Henrique. 62% dos chutes que ele dá vão no gol, só que só 18 deles acabam virando gol. Então é legal você ver aquela diferença entre o matador e o cara que pelo menos vai te gerar bastante FD. É legal você ver isso porque geralmente o goleiro que joga contra o Flamengo geralmente dispara. Porque os caras do Flamengo chutam muito no gol, mas tem uma dificuldade um pouquinho maior de fazer gol. Depois aqui vai ter o gráfico de goleiros, então mostrando a quantidade de defesas que eles já fizeram e a média de defesas por gol sofrido, tá? Isso é muito bom para você tentar prever um pouco de SG e oportunidade de você não sair com um goleiro tão zerado. Então ficam aqui os destaques pro goleiro do Bragantino, o menino Cleiton fazendo assim a sua melhor temporada, consegue fazer na média 4 defesas antes de tomar um gol. Não à toa, os piores times do campeonato ficam aqui embaixo, porque aí a zaga não marca e só sobra pro goleiro fazer alguma coisa. Vai ter também a porcentagem de SGs dos times jogando em casa e fora de casa. Então o Santos jogando em casa das 5 partidas, 4 saiu sem tomar nenhum gol. Jogando fora de casa não tem nenhum time que se destaca muito. Na verdade, a Chape jogando fora de casa conseguiu nos 5 jogos tomar 5 gols. Então, parabéns, Chape. A Série B já está batendo na sua porta. Vão ter mais alguns outros gráficos aqui destinados a quantos minutos demora para cada jogador fazer um gol ou uma assistência e quantos minutos demora para o cara simplesmente fazer um gol aqui, para você pegar os caras, os melhores bancos aqui, porque geralmente são caras que entram do banco, mas você quer colocar o cara que entra do banco em, por exemplo, 80 minutos, igual o Breno Lopes consegue fazer um gol já. Aqui tem a disposição para ver quais times estão fazendo mais pontos dentro e fora de casa, só para ver quem são os mais bairristas e quem está conseguindo destacar. Então o fato é que o Santos dentro de casa é uma máquina, fora de casa um Cuiabá. Então tipo, toma cuidado quando você for tentar escalar o Santos, mas fica de olho que na verdade quando você for escalar o Bragantino você pode ficar mais tranquilo, porque ele tem mandado também muito bem fora de casa também. Fechado? Então esse foi o segundo gráfico que a gente viu. Quais são os outros da nossa análise? E aí vem o nosso grande painel de confrontos. Então é o seguinte, a partir do nosso mapa de confrontos, a gente elenca os top 8 times. Patinhas, como que calcula o top 8 times? A gente pega a posição dele na média conquistada, mais 2 vezes a média da pontuação cedida do adversário. E a gente vai balizando esses pesos por cada rodada. E aqui então vai pegar os top 8. Então, se você olhar nesse gráfico, vai aparecer o Bahia, vai aparecer o Flamengo, vai aparecer o Bragantino, provavelmente deve aparecer o Santos, deve aparecer o Juventude. E vai trazer para cá. Então, os top 10 jogadores do ataque do Bahia. Vai aparecer o Gilberto, o Rossi e o Michael Douglas. Eu acho muito engraçado o nome desse cara, Michael Douglas. Patinhas, o que são esses gráficos da esquerda? Isso daqui são análises que vêm preditivas das casas de apostas. Então tem alguns números legais pra gente olhar aqui. O primeiro é o total, que na verdade é um resumo de tudo que a gente vai colocar aqui embaixo. Depois é a análise de Poisson, o score de Poisson. Patinhas, o que é isso? Cara, a gente roda vários cenários de gols possíveis para Chapecoense, gols possíveis para o Bahia, e a gente fala assim, qual que é a probabilidade do Bahia terminar o jogo com mais gols do que a Chapecoense? E a resposta é 86%. Tranquilo? Patinhas, posso apostar minha casa nisso? Não, pelo amor de Deus, não. Porque a gente está trabalhando isso com poucas rodadas. Então esses números ainda estão oscilando muito. Quer dizer que o relatório vai ser muito bom? Vai. Quando? Depois. Agora ele é bom, mas ele só não é muito bom. É só para você ter um guia e, novamente, para quem gosta muito de análise de dados. Depois vai ter a análise de histórico. Então, geralmente, quando os times não têm histórico entre eles, fica 50 e 50. Análise de gols. Então, tipo, aqui é olhando o cenário de cada um deles. Depois o retrospecto no campeonato. Ou seja, o Bahia está numa situação muito melhor do que a da Chapecoense. E depois análise de defesa e análise de ataque. Tranquilo? Então, vai ter os top 10 jogadores. O que são esses números em cima? É tipo o poder? Não. O que acontece? O que está dentro do hexágono verde é a quantidade de jogos que ele já jogou no campeonato. Então, cara, tanto o Rossi, quanto o Michael Douglas, quanto o Gilberto jogaram 8 jogos. Então, assim, teve alguns jogos que o Gilberto entrou depois, mas considera que ele jogou. E aí a gente coloca no 5... dentro dessa bolinha, quantos dos últimos 5 jogos eles jogaram. Então, obviamente, eles também jogaram 5 jogos. Vou dar um exemplo aqui com o Rodrigo Muniz, tá? Então, o Pedro, por exemplo, no campeonato ele já jogou 4 jogos e dos últimos 5 jogos ele jogou 3. Já o Rodrigo Muniz, dos últimos 5 jogou 5 e foram justamente os últimos 5 jogos dele no campeonato. O Bruno Henrique, dos 9 jogos que já tiveram no campeonato, ele jogou 6, sendo que ele participou dos últimos 5. Por que eu coloco isso? Para você ter uma ideia de quem são os mais prováveis a serem titulares. Matias, mas se ele entrar no banco, conta, mas aí você tem que ver um balanço entre, cara, o número de jogos e os últimos 5 que ele jogou. Até porque se ele entrar no banco ainda conta pro Cartola.
Patinhas, o que está acontecendo aqui na direita? Beleza. Então a gente vai ter o radar do confronto. Então o radar também, para quem é cartão maluquinho, é muito parecido com o que a gente fazia já naqueles PowerPoints. Como funciona? Tudo que é o polígono amarelo é o potencial cedido pelo adversário. Então significa que a Chapecoense cede na média aqui em torno de 80% mais gols para os seus adversários do que a média do campeonato. Também cede mais do que 50% de desarmes para os atacantes adversários. Está próximo de ceder quase 50% mais finalizações. Não é um time que comete muita falta. E não é um time que fornece muita assistência para os atacantes. É para aquele atacante que gosta de roubar a bola, finalizar troncudão. O que casa muito com o perfil do Gilberto. Tranquilo? Tudo que está na zona azul é o executado. Então é tudo que o Bahia faz acima da média do campeonato. Então o Bahia ele executa mais 50% gols do que a média do campeonato. Também consegue muitas assistências, muito por causa do menino Rossi, que é basicamente aquele atacante assistência. Mas não é um time que está acima da média do campeonato em finalizações nem em faltas sofridas, que é uma curiosidade, porque mostra um pouco daquele gráfico que a gente mostrou do Gilberto ser muito acurado nos chutes que ele faz. Patinhas, o que são esses gráficos muito doidos? Cara, isso daqui é particularmente muito massa que a gente fez, que analisa a distribuição de probabilidade do jogador. Não entendi. Fato é que o Gilberto teve 2 rodadas absurdas, certo? Ele teve o famoso hat-trick, na última rodada ele mandou muito bem. E também teve uma outra rodada que ele fez 2 gols lá e mandou muito bem. Só que o fato é, cara, se você olhar todas as pontuações do Gilberto e você aplicar uma função de probabilidade, que é essa curva vermelha aqui, a questão é que ele está muito próximo da curva preta, que é a média do campeonato. Então, se você pegar um jogador aleatório, dá o celular aí pro seu sobrinho de 2 aninhos e fala, escolhe alguém, probabilisticamente o seu sobrinho vai escolher um atacante que vai ficar em torno de fazer 1 ponto na média pelo campeonato. Porque isso, se você pegar todos os atacantes do campeonato, na média eles estão fazendo 1 ponto aqui. Se você pegar o Gilberto e rodar, tipo, infinitos jogos com o Gilberto, grandes chances do Gilberto fazer, na verdade, é 1,5, que é um pouco, a curva dele tá um pouquinho para a direita. Patinhas, mas e quando ele imita? Exatamente isso. Ele não faz da mitagem ser algo muito regular. O que torna colocar ele absurdamente arriscado. E faz sentido. Você tá, sei lá, tentando ganhar um campeonato, tá lascado, precisa voltar atrás no confronto. Cara, vai arriscar. O que eu tô dizendo é que quando você joga esse jogo infinitas vezes, faz muito mais sentido você olhar nas tendências do que propriamente o que é um errinho aqui. Então esse gráfico mostra pra você que o Gilberto pode ser o cara de fazer 20 mil pontos? Claro que pode. Mas probabilisticamente ele é o cara que vai ficar fazendo em torno de 1,5. O Rossi, por exemplo, tá abaixo da média do campeonato. Então ele tem jogos que ele consegue fazer as suas 2 assistências, mas tem muito jogo que ele só sai com cartão amarelo. Mesma coisa acontecendo aqui para o nosso menino Michael Douglas. E isso vai se repetir para os outros times também. Então, quando você olha o Rodrigo Muniz, você pode ver que ele já está mais deslocado da média do campeonato, mas não é algo comparado com o Bruno Henrique. Na verdade, o Bruno Muniz está, inclusive, um pouquinho melhor ainda que o Bruno Henrique. É legal ver aqui que você vai ter, tipo, 2 tipos de curvas. Você vai ter curvas mais afuniladas, o que quer dizer, cara, a chance do Mikael fazer 1,5 é muito alta, porque está muito afunilado em 1,5. Quanto mais gordinha for, famoso achatar a curva, ai meu Deus, gatilho do Covid. Então, essa achatar a curva aqui vai significar que ele tem um range maior para atuar. Então, o Bruno Henrique, apesar do Gilberto ter a chance de atingir 19 pontos, a curva dele é bem achatada, tá? É bem fina. Significa, cara, a probabilidade dele fazer 1,5 é muito maior do que a do Bruno Henrique não conseguir fazer mais de 10 pontos. Pessoal, então falamos muitos, e aí, Patinhas, me dá um exemplo melhor. Quando o jogador é zica, o que acontece? Acontece o que acontece com o Marinho, tá ligado? Você tem a média do campeonato, você multiplica ela por 4, e aí você tem o gráfico do Marinho. Então é uma curva perfeita, bem afunilada, bem centralizada, numa média muito alta. Então ele desvia pouco, faz muito ponto. Para quem não conhece, esse é o famoso Marinho. E aqui vai ter o gráfico do Santos, obviamente, o que é legal só para tipo, mostrar que esses gráficos fazem sentido, esses dados não são falsos. Então, tipo, o Santos está acima da média em faltas sofridas, por causa do Marinho. Ele está acima da média do campeonato em gols, por causa do Marinho. E ele está muito acima da média do campeonato em finalizações, por causa do Marinho. Por quê? Porque o Marinho, quando pega a bola, ele sabe que ele está no cartola de muita gente, então ele só chuta o tempo todo. Ele não se preocupa em fazer o melhor pro Santos, por isso que o Santos vai para a Série B junto com o São Paulo. Patinhas, desculpa. E o que é legal é que ele vai estar jogando contra o time que cede na média mais gols, aliás, mais de 50% de gols sofridos do que a média do campeonato e também uma média maior de desarmes, que é algo que o Marinho notoriamente também consegue fazer muito bem. Então, o Santos tem um confronto muito legal contra o América, sendo que Anderson Conceição está
bolado nesse exato momento. E aí vão estar trazendo os scores dos 8 principais times que a gente acha que o ataque vale a pena nessa rodada. Então, por exemplo, aqui vai ter o Bahia, aqui vai ter o Flamengo, depois vai ter o Santos, se eu não me engano, depois vem o Juventude, vem o nosso Bragabu, depois vem o Atlético Mineiro e por último vem sim o Corinthians. Patinhas, tá errado o seu gráfico. Cara, é o 8º, beleza? Então você tem tipo vários times antes para você apostar. Recomendo muito focalizar mais nesses caras do que no Corinthians. O Jô é muito bom, então, mas o erro é você, não sou eu. Então, se a gente olhar depois, vai ter as mesmas análises rolando para zagueiros. E, cara, tem uns zagueiros muito doidos rolando aqui. Olha o gráfico do Hever. Absurdo como o Hever tem se destacado nessa rodada. Patinhas, tudo isso é SG. Cara, ainda assim, a curva notoriamente diferente. E a gente vai ter essas análises rolando para meio campo. Olha o gráfico do Juninho. Absurdo, absurdo, absurdo. Que campeonato tem feito o Juninho? A mesma coisa rolando para laterais. E, por fim, a gente vai ter o nosso gráfico... o radar de jogadores, eu nem sei quem lembra, isso era, cara, papo de cartologia, sei lá, rodada 11 de 2020. Aqui a gente coloca qual que é a média e a oscilação do jogador e a gente plota por posição. Então, olhando aqui os atacantes, você vai ter Matheus Peixoto, Pedro, Marinho, são os tipos de atacantes, cara, que se coloca, deita a cabeça e dorme. Por quê? Média muito alta, oscilação muito baixa. São jogadores que estão mandando muito bem. Já os jogadores aqui do alto é o famoso se eu mitar eu mando no grupo xingando todo mundo, se der errado eu perco 20 mil cartuletas e fico em silêncio e desinstalo o jogo. Por quê? Ítalo, Muniz, Gilberto e Bruno Henrique que vão do céu pro inferno, então tem uma oscilação muito alta, mas uma média muito alta. Quem fica aqui no meio e às vezes desafia e dá um ódio, que é o Hulk e o Arthur. Então, tipo, não oscilam tanto, mas também vão dar mitada pro mais ou menos muito mais rápido do que quando a gente olha Marinho, Pedro e Matheus Peixoto. Mesma coisa rolando aqui para meio campo. E aqui meio campo você vai ver uma curva ascendente de ousadia. Então Nicão e Pikachu, claro, destacando depois da última rodada. Você vai ter um Edenilson aqui já transitando numa zona mais regular e Gustavo Scarpa com certeza. Depois você vai ter um Rafael Veiga e o Juninho aqui do Bahia. Se a gente olhar, vai ter a mesma coisa para laterais e para zagueiros, o que é muito bom, porque são posições que costumeiramente é difícil a gente achar. Patinhas, mas tá tudo embolado, não dá para ler. Cara, esse meio ele é meio que feito para não ler. A gente pensou muito em colocar a foto do jogador, mas também ia ficar um jogador em cima do outro. A ideia é você ver muito mais quem tá se destacando no geral, então olhar quem tá nos extremos do gráfico, do que você olhar quem tá na meiuca. Mas se eu não achar o jogador que eu quero aqui, é porque ele tá no meio. Então, você faz por eliminação. Quem quiser ainda, a gente tem a oportunidade de fazer esse gráfico. Caraca, ele é muito bonito. Eu sei, deu muito trabalho para fazer, mas eu fiquei muito orgulhoso. Ele compara quais são as notas no SofaScore do jogador e as notas do Cartola. Na verdade, eu não sei se é o SofaScore exatamente. É um site de avaliação de qualidade de jogador, igual o SofaScore faz. Então, o Hulk, ele tem uma média de 6.9, mas ele tá com uma média no SofaScore de 7.3. Por que quero mostrar isso? Tem muito jogador que às vezes tem uma nota muito boa no SofaScore, mas o cara é um lixo no Cartola, e vice-versa. Então, sempre válido para você que tiver tirado dúvida. A gente ainda não colocou isso no relatório oficial, aí fica de vocês, mandem aqui nos comentários ou lá no Telegram. Aliás, é muito importante vocês irem no Telegram se vocês curtiram tudo isso, para vocês saberem, tipo, cara, não gostei desse gráfico, gostaria que mudasse isso ou isso, vai mandando. Não é certeza que a gente vai mudar, tá? Assim, e aí um disclaimer final de tudo isso daqui. Use se você quiser, tá ligado? Não é obrigatório, não é tipo, cara, se você usar isso, você vai ganhar suas ligas. Eu não tô dizendo isso. Isso são dados para você escalar melhor. Se você achar que nada disso importa e você consegue ver nos outros vídeos aí, nos outros canais escalar, se consagra. Não estou em momento algum dizendo que se você não fizer isso, você não vai ganhar. Não estou em momento algum dizendo que, cara, o que você pedir a gente vai mudar, porque não vai. Justamente a ideia disso é deixar um negócio rodando. Quem gosta de dados consome, quem não gosta não consome. E pelo menos a gente continua deixando o campeonato um pouco mais quantitativo. Então, se você gostou de tudo isso, é só ir lá no nosso Telegram. Então, vai lá no Telegram, digita Cartologia, vai vir ser o primeiro canal. Patinhas, eu não sei digitar. Então aqui no link da descrição desse vídeo vai ter o link para o Cartologia no Telegram. Clica, entra lá e a gente vai estar explicando exatamente como que vai estar funcionando para você poder adquirir o seu famoso relatório cartológico. Cara, na última rodada aqui, só destacando, a gente pontuou o Gilberto, o nosso gráfico de meio campo falou Atlético Paranaense, falou Atlético Goianiense, falou o Fortaleza, e o nosso gráfico de zagas, das top 4 zagas, 3 saíram com SG. Então, assim, cara, dados funcionam e na medida que o campeonato vai avançando cada vez mais acurado vai ficando as nossas análises. Então, o vídeo foi infinito, estatisticamente ninguém está até aqui mais, mas se você estiver,
como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!